Sobre especificamente a doutrina do Sola Escritura. Vamos fazer uma parte introdutória, depois a gente vai começar imediatamente na parte histórica da reforma, pós-reforma e até os dias de hoje. Então a gente vai lidar com esse tema de várias maneiras, tá certo? Quando a gente fala sobre o Sola Escritura, irmãos, talvez você pergunte para um cristão, ele tem dificuldade de saber o que significa, né? Um historiador chegou a dizer o seguinte, um pastor de igreja falou assim: eu fiquei chocado porque ouvi de um cristão evangélico, frequentador de igreja, né, que ele nunca ouviu falar nessa expressão sola escritura. O grande ponto nosso não é necessariamente saber o que significa, mas entender como ela funciona e o que ela não quer dizer. Isso aqui talvez seja o mais importante, porque nem sempre o que ela quer dizer que interessa a gente, mas o que ela não quer dizer é o que também interessa a gente. Então veja, só para você entender mais ou menos como é que homens como Martinho Lutero, João Calvino e depois um nome mais recente, B.B. Warfield, ele fala sobre esse tema. Ele diz, veja Martinho Lutero: só a Escritura é verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas. Vou repetir: só a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas. Então, o que ele está querendo dizer com isso, irmãos, é que não se nega outras doutrinas. O que se nega é que, se não tiver fundamentado na Escritura, não serve para a igreja. Segundo, João Calvino, veja que Calvino afirma: aprovo apenas as instituições humanas que forem fundamentadas na autoridade de Deus e derivadas da Escritura. Então, aprovo apenas as instituições humanas que forem fundamentadas na autoridade de Deus e derivadas da própria Escritura. E aí, Warfield vai dizer: sola Escritura é a pedra angular do protestantismo universal. Sobre ela, o protestantismo sustenta, do contrário, ruirá. Eu vou repetir aqui. É a pedra angular do protestantismo universal. Sobre ela, o protestantismo se sustenta, do contrário, ruirá. Do contrário, ruirá. Você sabe que esse é o maior embate no meio entre os protestantes e os romanistas, os papistas, né? Para eles, a doutrina do sola escritura é diabólica. Eles dizem isso. É uma doutrina que não tem base nenhuma. Por quê? Porque se o sola escritura é verdadeiro, toda a doutrina deles ruiu. Se o sola escritura é falso, toda a nossa doutrina ruiu. Você tem uma ideia, o nível da problemática que nós temos aqui. O sola escritura é a pedra angular, podemos dizer assim, da fé da igreja protestante universalmente falando, né? É a fé da igreja protestante. Mas vamos aqui, em termos de conceito, o que é sola escritura? Vamos tentar conceituar o que é sola escritura. E veja, irmão, sola escritura significa que somente a Bíblia, por ser a palavra inspirada de Deus, é a autoridade inerrante, suficiente e definitiva para a igreja. Repito, sola escritura significa que somente a Bíblia, por ser a palavra inspirada de Deus, é a autoridade inerrante, suficiente e definitiva para a igreja. Nós vamos ver isso passo a passo, mas essa é a ideia básica do que é sola escritura. Então vamos lá. Primeiramente, irmãos, isso significa que somente a Bíblia é nossa autoridade final. Veja, não diz que a Bíblia é nossa única autoridade, diz que a Bíblia é a nossa autoridade final, ela é a única autoridade final. Nenhuma autoridade está após ela, isto é, ela é a base de tudo que nós temos. Esse é o ponto.
Veja ainda um detalhe interessante. Autoridade é uma palavra negativa nesse nosso tempo de individualismo inflexível. Você fala autoridade, as pessoas fogem, né? Ninguém quer ter autoridade, ninguém quer ter ninguém para dizer o que tem de fazer. Então, só a Escritura significa que a Bíblia é nosso líder supremo, autoridade absoluta. Vou repetir, não se diz que é a nossa única autoridade. Ela é a última autoridade, não a única autoridade, certo? Sola Escritura é muitas vezes confundido, a gente vai falar isso com todo detalhe, passo a passo. Se confunde com nuda Escritura. O que é nuda Escritura? Vou tentar explicar isso para vocês. Certa vez eu pastoreava uma igreja aqui na região do Recife, e eu era pastor auxiliar, e o pastor da igreja disse o seguinte para mim, falou assim: eu vejo que você gosta de teologia, eu não sou teólogo, eu sou biblicista. Eu demorei a entender aquilo, honestamente, eu não consegui captar o que ele queria dizer. Falei, deve ser um problema meu mesmo, eu não estou sabendo o que ele quer dizer. Eu vejo que você é teólogo, mas eu sou biblicista. O que é isso? O que ele está dizendo, irmãos, é que ele não segue nenhuma tradição, ele segue a Bíblia. Veja, ele está entendendo a autoridade, veja, ele está entendendo só a Escritura, como se fosse somente, veja, a Escritura sozinha. A Bíblia diz, somente a Escritura é a autoridade última, mas não diz a Escritura sozinha. Então, eu não posso dizer o seguinte, por que acontece? Você tem igreja que abre aqui na esquina e começa uma tradição diferente de culto, de doutrina. Por quê? Porque isso é o nuda Escritura, isto é, eles não partem de uma tradição bíblica, eles partem daquilo que eles interpretam do texto de si mesmo, criando a partir dali uma nova prática de culto, de ensino e de doutrina. Vocês pararam para... Aqui estava um momento importante para explicar algumas coisas do culto. Há uma dificuldade, por que a gente deve ou não deve ler as confissões, os credos na igreja, no culto público. É uma coisa que sempre... É uma coisa que eu tenho que revisitar no meu coração para explicar para mim mesmo por que eu tenho que fazer, certo? Por que a gente faz isso no culto público? É uma declaração direta para a igreja de que nós não inventamos a teologia e que nós seguimos a história bíblica da interpretação. É assim que a igreja crê historicamente. Não somos nós que inventamos isso. Então você lê credos, confissões e diz o seguinte, é isso que é a palavra de Deus, historicamente, como ela tem sido interpretada, né, e é isso que nós podemos entender. Né. Veja, irmãos, as pessoas que dizem, eu sou biblicista, elas caem numa armadilha, mas veja o que elas querem dizer. Isso é um mantra, né, que é o seguinte, os credos e as confissões, as vozes da tradição e os que ocupam cargos eclesiásticos não têm autoridade alguma sobre a igreja. Então ele diz assim, eu não aceito credo, eu não aceito o credo apostólico, eu não aceito o credo niceno, eu não aceito o credo de Atanásio, eu não aceito nenhum credo da igreja. Por quê? Porque é só nuda Escritura. A Escritura sem tradição. Agora, deixa eu lhe dizer, para a surpresa de vocês, não, de vocês não, mas dos que pensam assim, não era essa a posição dos reformadores. Eles nunca pensaram assim. Nunca você vai encontrar os reformadores negando os credos, as confissões, melhor, os credos da igreja, melhor dizendo, os credos nunca você vai encontrar. Você pode ter debate, alguma terminologia, mas nunca eles negaram os credos da igreja. O mesmo Lutero que afirmava que para convencê-lo precisava mostrar nas Escrituras, disse, aqueles que se apartam dos credos universais, se apartam da própria Escritura. Por que Lutero está dizendo? Ele está dizendo porque os credos têm por base e fundamento as Sagradas Escrituras.
as Sagradas Escrituras. Então, a doutrina do sola Escritura reconhece que há outras autoridades importantes para o cristão e que elas devem ser ouvidas e seguidas. Contudo, preste atenção, somente a Bíblia é nossa autoridade final. É a autoridade que tem a última palavra. Podemos afirmar que, embora a tradição da igreja e dos seus oficiais desempenhe o papel ministerial, somente a Bíblia desempenha o papel magisterial. Somente a Bíblia possui. Então, em que medida eu sigo, irmãos, os documentos históricos da igreja? Na medida em que eles se submetem às Escrituras. Na medida em que eles forem subservientes à Bíblia, que é a nossa única autoridade suprema. Nossa única autoridade suprema. Então, nós aprendemos também que o sola Escritura significa que somente a Bíblia é nossa autoridade suficiente. Vamos lá. A Bíblia não é apenas nossa autoridade suprema, ela é também suficiente, irmãos, suficiente. Portanto, a Bíblia é suficiente para a fé e prática. Essa noção de suficiência da Bíblia foi defendida de modo veemente na Reforma e nas confissões reformadas. A Confissão Belga, de 1561, afirma o seguinte: cremos que estas Sagradas Escrituras contêm toda a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo que o homem deve crer para ser salvo. Tudo que o homem deve crer para ser salvo. Confissão de Fé, de 1646, nós já citamos ela, não é? Aqui na aula passada, por exemplo. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. As Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Isso aqui está, irmãos, você vai encontrar no capítulo 1 da Confissão de Fé, certo? Você pode ler lá os parágrafos todos, mas tudo isso você vai encontrar, que eu acabei de ler no 6º parágrafo da Confissão de Fé do capítulo 1. Em resumo, vamos lá, em resumo, a Bíblia nos basta. Ela é suprema, ela é suficiente, certo? Mas outra coisa, irmãos, significa que somente a Escritura, veja, o sola Escritura significa que somente a Escritura, por ser a palavra inspirada de Deus, é a autoridade inerrante. A igreja não é inerrante, só a Escritura é inerrante. A base da autoridade bíblica, irmão, sabe qual é? É que ela vem do próprio Deus. O fato de Deus ser o autor dá a ela a autoridade que ela tem. A Bíblia para a autoridade, a base para a autoridade bíblica é a inspiração divina. A Confissão de Fé de Westminster afirma de novo: a autoridade das Escrituras, capítulo 1 ainda da Confissão, a autoridade das Escrituras sagradas, razão pela qual devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o autor. Devem, portanto, ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra final e suficiente porque é a palavra de Deus. Né? É a palavra final porque é a palavra de Deus. Ora, isso nos faz pensar, irmãos, como é interessante, né? Quando a gente lida com a questão da própria interpretação da Escritura, né? Eu fico preocupado, né? Esse é um tema que voltou à tona agora e é sempre chato, a questão lá da imagem de Cristo, né? E muita gente boa, gastando tempo, né? Tentando interpretar o catecismo, outro tentando interpretar a confissão e assim dando as suas versões daquilo que eles entendem. Então, é versão particular, não é a versão da própria confissão.
Então, eles dão base para que um dia as pessoas que não estão preocupadas com isso tomem uma decisão conciliar, dizendo, baseado na interpretação nossa da confissão ou do catecismo, a gente pode fazer imagem de Cristo. Né? A gente pode fazer imagem de Cristo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso é perigoso. Veja só, irmãos, tem um capítulo no Breve Catecismo, eu queria só rapidamente, deixa eu pegar aqui o Breve Catecismo, para nós podermos trabalhar um pouco nele. Aqui. Só um momento, por favor, irmãos, eu vou... Pronto, cheio. O que é proibido no segundo mandamento? Vamos pegar aqui o Breve Catecismo, por favor. Pegar aqui o Breve Catecismo e pergunta de número 51 e 52. Breve Catecismo. Alguém pode ler para a gente? Não, na realidade eu vou ter que ler, né? Porque preciso fazê-lo. Vamos lá. Breve Catecismo, pergunta 51 e 52. Diz assim a pergunta. O que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. 52. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade entre nós, em nós, e o zelo que ele tem pelo seu culto. Mas a pergunta 51 é proibido adorar a Deus por meio de imagens? Alguém diz assim, mas a gente vai adorar a Deus por meio de imagem? Não é isso o caso, certo? Não parece que a gente vai fazer imagem de Cristo. Você tem lá na sala de EBD, o professor traz aí uma imagem de Cristo e ele faz. Então, perceba como funciona a discussão. Eu tenho aqui o Breve Catecismo e as pessoas vão retornar às Escrituras para poder ver qual é o melhor argumento. Então, vamos pensar aqui um pouco. Imagens de Jesus são certas ou erradas? O segundo mandamento, irmãos, é quebrado quando os homens tendem ou tentam fazer a imagem ou figura do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que há um só Deus. Ele nos ensina a adorar as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como um único e verdadeiro Deus, na mesma substância, igual em poder e glória. Mas Paulo nos diz que nós não devemos pensar que a divindade é como ouro ou prata ou pedra, como diz lá em Atos 17, verso 29. Não pense na divindade como prata ou ouro ou pedra ou coisas dessa natureza. O profeta Isaías diz, né? Aqueles então que... a pergunta, na realidade, do texto de Isaías 40, verso 18, ele diz, aqui vocês vão comparar a Deus. Qual a semelhança que vocês vão comparar a Deus? Não há Deus igual ao nosso Deus. O profeta Jeremias diz o seguinte, todo homem é bruto em seu conhecimento, quando ele é confundido por meio de imagens de escultura, certo? Eles são como brutos diante de Deus. Mas aí você vai perguntar, não há muito tempo atrás, irmãos,
os protestantes reconheciam a malignidade disso. Hoje, estamos nos acostumando com esse tipo de coisa. Eles viam as imagens da Igreja Católica Romana e eles entendiam que isso era uma violação do segundo mandamento. Eles entendiam que isso era errado, fazer imagem, à semelhança de Cristo, até mesmo como a Igreja Católica Romana fazia. Mesmo eles dizendo com todo cuidado que eles não querem que as pessoas adorem essas imagens, mas somente adorem o Senhor através dessas imagens. Mas parece que muitos protestantes hoje aceitaram a posição católica romana. Eles não entenderam muito bem. Eles ainda pensam o seguinte, na mente deles: há uma diferença importante entre uma estátua e uma figura, mas o mandamento reconhece as diferenças e proíbe de fazermos algo que seja a imagem e semelhança do nosso Deus. Quais os argumentos que se utiliza a partir daqui, com base nas Escrituras? Veja, a pessoa diz assim: é preciso haver uma declaração direta da parte de Deus de que nós não podemos fazer a imagem de Cristo, uma vez que Jesus é homem, ele veio em forma de homem. Então, por que não fazer uma figura de um homem e aí não estaríamos pecando? Deixa eu ainda aprofundar esse argumento um pouco, irmãos. Perceba que a maioria dos argumentos que são usados nessa direção é o argumento de que eles são uma lembrança dele. Principalmente no caso de crianças, né? Como uma maneira de instruir os nossos filhos. Ele olha ali, sabe que Jesus era verdadeiro, estava ali. Então, os fatos que nós podemos concluir que são contrários a isso são os seguintes. Primeiro, nós não sabemos como Cristo era em termos de aparência. Nós não sabemos. De fato, irmãos, não há nenhuma descrição na Bíblia que nos caracterize a descrever Cristo como ele era. Quando um artista pinta um quadro, né, ele faz isso da sua própria imaginação, ele diz o seguinte: isso aqui é a imagem de Jesus Cristo, ele está mentindo, e a imagem é falsa, e o trabalho é errado. Como é que ele está dizendo? Veja, eu estou desenhando aqui Jesus Cristo. Com que base ele está fazendo isso? Com que lógica, com que tipo de argumento ele está fazendo isso? Segundo, quando nós fazemos essas representações, nós imaginamos a natureza humana de Jesus Cristo, como se ela fosse separada da sua natureza divina. Veja, irmãos, é verdade que Jesus Cristo é homem, mas é verdade também que ele é Deus. E ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em uma só pessoa. Nós não podemos separar isso em nenhum momento, a natureza, as duas naturezas da mesma pessoa. Então, todos os homens deveriam honrar o Filho, assim como honram o Pai. Está lá em João 5:23. Devemos honrar o Filho como honramos o Pai. Terceiro argumento: quando nós fazemos representação de Jesus Cristo, nós também desonramos as Sagradas Escrituras. Por quê, irmãos? Porque as Escrituras nos ensinam, não é, que ela é capaz de nos fazer sábio para a salvação. As sagradas letras é que nos fazem sábio para a nossa salvação. 2 Timóteo 3,15. Pela Escritura somente o homem de Deus é completamente preparado, certo? E nós não precisamos de suplemento ou de coisas à margem para concluir essa obra. Quarto, é pelo Espírito Santo que nós somos capacitados a entender as Escrituras, que nós entendemos como sendo a manifestação da glória de Deus, irmãos. Veja, nós contemplamos dessa maneira, preste atenção nisso, é pelo Espírito Santo que nós somos capacitados a entender as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo prometeu isso. Lá em João 15:26, você vai encontrar, ele disse assim: quando o Espírito vier, ele me glorificará. Porque, irmãos, ele receberá de mim e ele mostrará isso a vocês. O verbo literalmente, ele mostrará isso a vocês. Quando ele vier, ele vai mostrar isso a vocês. É o que está escrito na palavra.
Nós desonramos o Espírito de Deus, que é aquele que mostra o Salvador, dizendo não, nós podemos fazer a imagem dele e conhecer a Deus por meio de imagem. João Calvino disse, irmãos, a experiência diária nos ensina que a carne nunca está satisfeita, até ela adquirir alguma imagem, fazendo como a imagem do próprio Deus. Há um desejo em nós de ter uma representação visível de Deus. E como é que as pessoas argumentam? Veja, vamos fazer a imagem de Cristo e ensinar as crianças na EBD. Por quê? É uma maneira pedagógica. Irmãos, aí vejam como você se opõe à redenção como um todo. O Senhor, sabendo disso, que há essa necessidade no homem, foi o que o Senhor fez. Não deixou a mercê do homem construir uma imagem. A mesa, o pão e o vinho do sacramento. Esse é o meu corpo que foi dado por vós. Como é que eu penso em Cristo? E você vai lembrar que essa é uma relação direta com a Páscoa lá no Antigo Testamento. E qual era a razão da Páscoa para as crianças? Os seus filhos vão perguntar, o que é isso? Veja, há uma preocupação pedagógica e didática, mas eu me aparto da palavra, me envolvo numa pedagogia mundana e digo, não, nós vamos ensinar os nossos filhos com uma figura de Cristo na sala de escola dominical. Como é triste, irmãos, ver pastores bons, renomados até, abrindo a boca para desvirtuar ovelhas, para ensinar engano às pessoas, em nome de interpretação pessoal. E aí, nós temos uma confissão de fé e um catecismo. O que é que essas pessoas fazem? Na visão pueril que elas têm da confissão e do catecismo, elas vão para o texto e interpretam aqueles versículos que estão lá no catecismo, porque ali não é a base, irmãos, a base são as atas da discussão que eles tiveram para escrever aquele texto. Aí eles pegam aquilo e começam a reinterpretar os versículos para dizer outra coisa que o catecismo quer dizer. É algo impressionante o que está acontecendo nos nossos dias. Não consigo ficar tranquilo com essas coisas, irmãos. Eu acho que é algo sério que nós estamos vivendo hoje. E a igreja está sendo conduzida a todo tipo de erro. Calvino diz assim, irmãos, isso é extremamente indigno. Receber qualquer outra imagem do que essa que expressa naturalmente aquilo que o Senhor consagrou na sua palavra. Nós vimos agora a água do batismo. Essas são as duas únicas imagens que o Senhor nos autorizou a ter na igreja. A água do batismo, o pão e o vinho da Santa Ceia. Isso é o quê? Cristo Jesus visto, visível à igreja. Mas nós não nos satisfazemos. E o Espírito nos instrui por meio dessas coisas. E nós seguimos adiante com a loucura dessa pedagogia insana de quem ama seguidores, quem ama ganhar likes, a se intrometer em questões tão sérias, com um desejo tão estranho no meu entendimento. Tão estranho. Isso nos faz, irmãos, ainda pensar nesse ponto, veja, o que é que eu penso sobre Cristo? E eu quero encerrar só dizendo isso para vocês, veja, o catecismo, ele tem uma doutrina estabelecida, mas ele está basado nas Escrituras, certo? Nas Escrituras Sagradas. Aí a pessoa diz assim, não, eu vou usar as Escrituras contra o catecismo. É difícil.
é difícil. Vou lhe dizer um negócio, chega a ficar cansativo até, às vezes, sabia? Cansativo isso. Mas não desanimador, porque essa é a nossa luta mesmo, né? Não faz parte da nossa jornada, não tem problema isso. Mas eu queria que você notasse uma coisa comigo, por favor. Lá no texto de Hebreus, no capítulo... no texto de Deuteronômio 4, nós abrimos esse texto hoje uma vez, mas eu queria que você voltasse comigo lá, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Você vai encontrar nessa sessão, irmãos, verso 15, assim, Deuteronômio 4, 15 em diante, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Veja, ele está dizendo, olha, você, lá no Monte Horebe, quando eu falei com vocês lá no Monte Sinai, vocês não viram, vocês apenas ouviram minha voz. Aí qual é a conclusão? Não façam imagem de escultura. Porque a maneira como eu me revelo é o que eu sou espírito. Então vocês não me veem, logo vocês não podem fazer imagem de mim. Aí você vai encontrar Cristo glorificado. Como é que eu penso em Cristo? Lá no texto de Atos, no capítulo 9. Veja lá. O que acontece? Paulo está indo no caminho para poder matar os cristãos e prender. Então, o Senhor Jesus aparece em glória a ele. Não é isso que o texto diz lá em Atos 9? Logo no início, você vai encontrar isso em Atos 9. O que é que ocorre ali? Naquele momento, Saulo cai, né? Paulo ali cai e fica cego. E os homens que estavam com ele disseram o seguinte: nós ouvimos a voz, mas não vimos nada. Essa é a segunda pessoa da Trindade em glória. Você sabe como é que eu penso em Cristo, irmãos? Glorificado. A mesma coisa de Deuteronômio 4, você encontra em Atos 9. Nós ouvimos, mas não vimos nada. Eu não penso no Senhor no estado de humilhação, eu penso nele em glória. Eu penso nele a majestade. E por último, deixa eu encerrar. Como é que você diz assim: eu vou pegar a imagem de Cristo e ensinar as crianças na EBD? Ou vamos fazer um teatro com Cristo? Então assistir os filmes que tem Cristo, e vou até aconselhar vocês a assistirem. Aqui eu estou ligado do modo irônico, viu? Então, só para você entender, porque escuta de repente, aqui está ligado o modo irônico. Então assim, imagina que eu estou... Aí eu disse assim, não, vocês vão fazendo isso, vocês vão assistir filme, vocês vão ver a imagem de Cristo na EBD, tudo isso, está tudo bem. Né? Aí a pessoa diz assim, o que é que realmente eu estou fazendo com esse ensino aqui? O que é que as crianças estão aprendendo aqui? Você sabe quem é que instrui os filhos? São os pais, irmão. É por isso que na própria classe, veja, na própria instituição da Páscoa, diz assim, o filho perguntará ao pai, que é isso? Sabe por quê? O filho não acredita em todo mundo, não. Ele acredita primeiramente nos seus pais. Aí você põe o filho na escola, na EBD, para o professor dizer o seguinte, isso aqui é Cristo. Ele vai acreditar. Que ele acredita em autoridade. São os pais, são os responsáveis que precisam dizer isso aos seus filhos. Sabe como é que você vai ver Jesus, meu filho? Agora, nos sacramentos. Sabe o que é o nosso anseio? É vê-lo face a face, naquele dia.
quando os nossos olhos forem desnudados, nós vamos contemplá-lo. Nunca pense menos do que isso sobre a pessoa de Cristo. E aí você vai ver, os nossos pais fundamentavam na palavra aquilo que eles escreviam. Eu prefiro, honestamente, sem desrespeitar nenhum colega, subscrever a confissão de fé que homens gastaram historicamente muito tempo para tratar daquele tema. E alguém chega e tenta redefinir isso com um versículo ou outro, com uma prática ou outra no meio da igreja. Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos tratar sobre a história do Sola Escritura ali com Lutero e depois Calvino. A gente vai contar um pouco da história de Lutero e Calvino à luz do debate do Sola Escritura. Então vai ser nosso trabalho. Diga. Bom dia, pastor Paulo. Tudo bem? Tudo bem, meu filho?